Se você tem aplicativos financeiros no seu celular, você vai querer ver esse vídeo até o final. App de banco, corretora, Bitcoin, eles podem estar vulneráveis sem mesmo você nem saber. No Brasil, hoje, quase 1 milhão de celulares são roubados ou furtados por ano. São 2 por minuto. E o que acontece depois que o celular some é o que mais preocupa a gente, né? O criminoso muitas vezes não quer só o seu aparelho, ele quer o que está dentro dele, como os aplicativos de banco, corretora, carteira de cripto, e-mail, tudo isso num único dispositivo que você carrega no bolso todos os dias. Então seu celular é o seu dispositivo mais vulnerável que existe. Só que o roubo físico do celular não é mais um único vetor. Esse ano, alguns pesquisadores de segurança identificaram um vírus chamado Pix Revolution, que ele basicamente entra no seu celular disfarçado de um app legítimo, espera você abrir o banco e no exato momento que você confirma um Pix, ele troca a chave do destinatário em tempo real sem você nem perceber. E aí o dinheiro vai direto para a conta do criminoso. Já mira Nubank, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, XP e vários outros, tá? O Pix é instantâneo, muitas vezes irreversível e quando você percebe, acabou. E não é só isso. No primeiro semestre de 2025, os ataques de malware com celulares cresceram 220% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os golpes digitais viraram uma grande indústria. E a realidade, então, é que o seu celular hoje é o dispositivo mais vulnerável que você tem. E a maioria das pessoas não faz nenhuma configuração de segurança nele. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 camadas essenciais de proteção, do básico até o avançado, tanto para o seu iPhone quanto para o seu Android. E como eu sou mais acostumado a usar iOS, pedi reforços para esse vídeo, que é o meu sócio Paulo, que vai mostrar as dicas específicas do Android. Você não precisa aplicar todas necessariamente, mas cada uma que você ignora é naturalmente uma porta que fica aberta. Então, antes de começar, já deixo aberto aqui para você comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou até mesmo se tiver outras dicas de segurança para compartilhar. E claro, se inscreve aqui no canal da Underblock para se juntar a 65 mil pessoas que recebem os nossos conteúdos toda semana. Vamos lá então. Eu sou meio paranoico com essas coisas de segurança porque eu mesmo já fui roubado, levaram meu celular, pediram a senha dele e não conseguiram tirar 1 centavo das minhas contas, porque eu já aplicava boa parte dessas medidas de segurança, que inclusive desde então melhoraram, existem mais opções ainda que você pode colocar em prática e te ajuda muito a ter um pouco mais de tranquilidade, que ninguém vai ter um acesso indevido aos seus apps financeiros, como os bancos, as corretoras, para ver os seus investimentos, ou mesmo os aplicativos de cripto, que até mesmo eles hoje em dia já estão na mira de assaltantes. Então, essas 5 dicas vão te ajudar a blindar o seu celular e os seus aplicativos contra acessos indevidos. Eu vou já pegar o meu aqui para a gente poder ver o primeiro, que é a primeira camada de segurança, que são as senhas fortes. Por mais óbvio que possa parecer isso, a maior parte das pessoas usa senhas muito fracas e repetidas, usa a mesma senha para todos os lugares. E eu sei que criar uma senha forte, uma diferente para cada site, é difícil. Justamente por isso que eu vou te apresentar o aplicativo que eu uso. Existem outros similares, mas esse eu gosto muito, que é o Dashlane, que é esse primeiro aqui. Então vamos aqui para o celular para você ver como é que funciona, que esse aplicativo aqui chamado Dashlane é o que eu utilizo para gerenciar as minhas senhas, tá? Tem vários outros, como LastPass, como OnePassword. Esse é um que eu gosto e acho que vale a pena você testar. O Dashlane, ele funciona basicamente como um gerenciador para todas as suas senhas de sites e aplicativos, você não tem que lembrá-las. Você vai criar senhas fortes, uma diferente para cada lugar, mas você só precisa saber uma senha, que é a senha mestra, que é essa senha que eu preciso digitar para acessar o meu cofre. Ou seja, não adianta você ficar usando a mesma senha em todo lugar, muito menos uma senha fraca. Então cria uma senha complexa, com várias variações de números, caracteres, que você possa memorizar, usa ela como a senha mestra aqui, e aí você vai ver que todos os seus logins, senhas podem ser salvos aqui. Você pode copiar para colar em outro lugar, ou mesmo usar o preenchimento automático do seu celular, tá? E a parte legal aqui é que a gente tem esse gerador de senhas, onde você pode escolher o tamanho da senha que você quer, tipo 12 caracteres, se você quer números, letras, símbolos, e já atendendo às exigências daquele site onde você está se cadastrando. Você vai lá e copia essa senha para usar, e ele já pede inclusive para você salvar aqui. Aí você vai indicar qual que é o site. Esse aqui é o meu gmail.com e vou colocar aqui meu e-mail, nome de usuário e salvar essa senha. Além disso, uma coisa que é muito interessante aqui nas configurações, você vai poder, por exemplo, colocar seu Face ID para poder substituir a senha mestra no login, mas aqui na parte de segurança, né, por exemplo, poderia ativar o Face ID. Uma coisa que eu acho muito importante é você vir aqui na parte de gerenciamento de atividades. Você vai ver todos os dispositivos que têm acesso
ao Dashlane. Então, quando eu fui assaltado, levaram meu celular com todas as minhas senhas aqui dentro. Só que imediatamente eu fui até um computador que eu tinha, onde eu pudesse logar no Dashlane e pedir para ele deslogar de todos os meus dispositivos. Então, é muito rápido para você fazer com que uma pessoa que tiver um acesso indevido ao seu celular não possa acessar nenhum site, nenhum aplicativo seu, porque todas as senhas estão protegidas e agora ele está deslogado naquele celular e ele não sabe a senha mestra para desbloquear. Então, o primeiro passo concluído. Você foi lá, fez uma limpa nas suas senhas, começou a usar o Dashlane, o 1Password, LastPass para gerenciar senhas complexas ali, que possam ser diferentes em cada site. E agora vem a segunda parte, principalmente se você usa aplicativos de cripto, como as exchanges, porque você pode ter um segundo fator de autenticação. Além da senha, tem uma segunda camada, e essa eu vou passar para o Paulo te explicar. Boa, agora a gente vai então para a nossa segunda camada de segurança. Bom, aqui eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que dificilmente alguém vai conseguir entrar na sua corretora de cripto sem ter um segundo fator de segurança aqui, porque normalmente as corretoras pedem, além da sua senha, um código extra para dar acesso à sua conta. A má notícia é que a grande maioria das pessoas configura esse segundo fator no SMS do celular. E aí que mora o perigo. O problema é que hoje a maior fraude cometida para ter acesso às suas criptomoedas dentro da corretora é um golpe chamado de SIM swapping, onde as pessoas fazem a portabilidade do seu número, conectam em outro celular e têm acesso ali a esse código. Mas existe uma solução para isso. E a solução que eu vou trazer hoje são aplicativos de 2FA, aplicativos que geram um código direto no seu celular, independente da sua operadora aqui de celular, para você fazer esse acesso. Então vamos lá, eu vou pegar aqui no meu celular e mostrar para vocês os dois aplicativos que eu tenho aqui que servem como uma solução para vocês. Esses aplicativos eles estão disponíveis tanto no iPhone quanto no Android. E eles são o Google Authenticator e o Authy, tá? Vou começar mostrando aqui pelo Authy. Se eu entrar aqui no Authy, você tem que criar uma conta e conectar aqui a conta que você quer, né, que faça a geração desse código para você. Essas contas elas ficam armazenadas na nuvem, então se você trocar de celular é só você entrar novamente na conta que ela vai estar disponível aqui para você. Já no Google Authenticator, deixa eu mostrar aqui também para vocês, ele, né, tem uma pequena diferença, né? Então entrando aqui, né, você pode ter a opção de armazenar localmente no seu celular ou também vincular a sua conta do Gmail. Então fica aqui ao seu critério. Caso você não queira que isso fique na nuvem, na internet, você pode deixar no seu celular. A contrapartida disso é que se seu aparelho celular der algum problema e você não conseguir recuperar esses códigos, você vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça para acessar as suas contas. Então você já sabe duas camadas das 5, inclusive a quarta e a quinta, não é porque eu coloquei por último não, mas são muito importantes e recomendo que você fique no vídeo aqui para assistir elas, porque muitas das pessoas sequer sabem que essas funcionalidades existem. Agora, você então colocou senhas fortes, protegeu a sua conta com o segundo fator de autenticação, aquele código de 6 dígitos que é gerado pelo aplicativo, Authy, Google Authenticator ou similar, e agora a gente vai entrar em configurações dos próprios sistemas, né, do iOS lá no iPhone e do Android, para que você possa dar mais segurança, principalmente em casos de roubo, de perda do celular. Então existem duas configurações que são muito úteis aqui. Se você tiver no iPhone, você vai entrar aqui na parte de ajustes e aí você vai procurar por roubado. Existe uma configuração chamada proteção de dispositivo roubado, tá? Nessa configuração, eu vou colocar aqui minha senha para poder desbloquear e a gente vai ter algumas opções, bem simples, que é, você quer ativar ou não essa proteção de dispositivo roubado e quando ela for ativada, se você quer que isso faça um adiamento de segurança somente longe de locais familiares, como a sua casa, ou sempre. Então, qual que é a ideia da proteção de dispositivo roubado? Você está colocando aqui uma camada de segurança no seu iPhone que vai dizer o seguinte: se alguém pegar o seu celular em qualquer momento que seja, se você colocar como sempre, ou fora do seu local seguro que é a sua casa, e tentar mudar o seu Face ID, seu PIN, coisas de senhas do seu iPhone, ele vai colocar um delay. Vai colocar um delay de 1 hora para que você possa fazer isso e quando você puder fazer, ainda vai pedir o seu Face ID para validar. Isso é muito útil porque, imagina a seguinte situação, alguém te abordou na rua, levou o seu celular. Você tem agora 1 hora para sair correndo para qualquer outro lugar, pegar um outro celular, um outro computador e bloquear o seu iPhone. Você pode, por exemplo, entrar naquele aplicativo de buscar e mandar apagar tudo, né? E se a pessoa já tivesse acesso a todas as suas configurações de segurança, ela poderia simplesmente desativar um monte de coisa
sem que você pudesse fazer nada. Então você ganha uma sobrevida aí muito importante de 1 hora para poder fazer essas mudanças. A outra recomendação aqui é você procurar pelo tempo de uso. Essa aqui foi uma gambiarra que surgiu no iPhone, eu vou inclusive te mostrar uma evolução dela logo mais, mas que ajuda muito você bloquear o acesso a aplicativos financeiros, tá? Então você vai vir aqui em tempo de uso, limites de apps, e aí a gente vai ativar o limite de app. Aqui é legal que você já vai ter que criar um código diferente do seu PIN, então é uma senha diferente de acessar o seu celular. Essa senha ela é própria para o tempo de uso. Uma vez que você ativou o limite de app, você pode escolher os apps que você quiser. Aqui eu já tenho uma seleção de alguns apps financeiros, e aí na parte do tempo, vou colocar como 1 minuto, ou seja, depois de 1 minuto de uso daquele aplicativo, ele vai ser bloqueado pelo limite de tempo e eu preciso colocar essa minha outra senha para poder desbloquear. Então aqui eu tenho que colocar bloquear ao fim do limite, senão ele só vai aparecer um aviso, não vai bloquear. Então uma vez que tiver configurado isso, quando eu for entrar, por exemplo, aqui agora no BTG, ele vai mostrar para mim que atingiu o limite de tempo. Para eu poder pedir mais tempo e acessar o aplicativo, eu preciso digitar uma senha diferente da senha que desbloqueia o iPhone, e essa provavelmente o ladrão não sabe. No Android você também conta com configurações nativas contra o roubo. Então vamos lá, eu vou entrar aqui nas configurações e mostrar para vocês aonde que fica. Aqui eu estou num celular Android da Samsung, mas se você tiver o Android nativo, também as configurações estão disponíveis, só o painel muda um pouquinho aqui. Eu vou pesquisar aqui na minha barra de pesquisa por roubo, e aqui já aparece para mim proteção contra roubo. Se eu clicar aqui, né, vai aparecer proteção contra roubo, e tem várias opções aqui para a gente, né, trabalhar em cima. A primeira delas é a verificação de identidade, caso você esteja num local que não seja familiar a você, igualzinho no iPhone. Se alguém tentar alterar alguma informação sensível, como uma senha ou o PIN do seu celular, ele vai precisar fazer uma identificação biométrica ou colocar a sua senha da sua conta da Samsung. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ativar o bloqueio da sua tela caso alguém roube o seu celular. Então, aqui nessa opção, o Android detecta que alguém pegou o seu celular e saiu correndo e bloqueia a tela automaticamente. Assim, ele não consegue acessar os seus apps sem a sua senha. Para ativar é muito simples. É só clicar aqui no botãozinho e clicar em ativar e já fica, então, né, essa opção disponível para você. Depois, você vai ativar o bloqueio caso o seu celular fique offline. Normalmente, quando alguém rouba o seu celular, para desativar a localização, a primeira coisa que eles fazem é desativar o Wi-Fi, os dados móveis e muitas vezes até, né, desligar o próprio aparelho. Então, a gente vai colocar aqui e ativar também essa opção. Assim, ninguém consegue ficar navegando nos seus arquivos sem estar com a conexão de internet ativa. E por último, uma ótima opção aqui também do Android é o bloqueio remoto, né? Você consegue bloquear o seu celular de maneira remota pela internet, mas para isso você tem que ativar essa opção aqui e aí, né, você consegue pelo navegador da internet ou um celular de um amigo fazer o bloqueio da sua tela usando aqui essa opção também. E antes de passar para a quarta camada de segurança, uma dica adicional aqui para você que usa iPhone. Ó. Você vai entrar aqui de novo nas suas configurações e a gente vai procurar lá a parte do tempo de uso, tá? Vai estar aqui embaixo. E daí a gente vai ter que entrar na parte de restrições, conteúdo e privacidade, beleza? Uma vez que você entrou nessa parte de restrições, a gente vai ativar essas restrições e vai vir aqui embaixo e permitir alterações em código e Face ID, contas e dados celulares, a gente vai não permitir. O que isso vai fazer? Se alguém pegar o seu celular, ele não vai conseguir fazer alterações da sua senha, do seu PIN, do seu Face ID, não vai conseguir entrar na sua conta Apple, que é o que está vinculado ao aplicativo Buscar, não vai conseguir desativar os seus dados celulares e o seu celular fica muito mais protegido, tá? Só pode ser feito isso com a senha do tempo de uso que eu te mostrei. Então essa é mais uma dica aqui para a gente seguir. Agora, entrando no passo 4, a gente vai esconder os aplicativos do seu celular. E existem formas diferentes de fazer isso no iPhone e no Android. No iPhone tem uma nova funcionalidade que permite você esconder nativamente seus aplicativos ou só deixar ele aparecendo ali na sua tela inicial, mas protegido com o Face ID, uma camada a mais. Basicamente você vai vir aqui no aplicativo, segurar com o dedo nele e aí vai ter essa opção de exigir Face ID. Quando você tocar nessa opção, aparecem duas opções, que é só exigir o Face ID, então o aplicativo continua aparecendo, mas para você acessar ele vai escanear o seu rosto, ou ocultar e exigir o Face ID.
Com isso, esse aplicativo aqui vai ser oculto da sua tela, viu que ele acabou de sumir, e aí eu vou vir aqui na parte de biblioteca de apps e vai ter uma pasta de ocultos que só abre com o meu Face ID. Isso é muito interessante para você esconder os seus aplicativos, principalmente quando está numa viagem, fora de casa, coisas do tipo. Mas agora existe um outro app que ele tem uma versão paga, mas na gratuita já consegue fazer muita coisa e é específico para iPhone, que é esse app Cape. O que esse app Cape faz? Ele dá uma turbinada nisso que eu acabei de te mostrar. Você vem vir aqui na página inicial dele, tem essa parte de começar. Aqui você pode escolher quais são os aplicativos que você gostaria de proteger. Eu vou usar aqui o Instagram como um dos exemplos, tá? Eu vou pegar também um aplicativo de finanças. Então vou pegar o OKX e vou pegar o BTG. Concluir. Aqui eu criei então um grupo com esses 3 aplicativos. E aí eu tenho que escolher entre 2 opções de modo de pausa que aparecem aqui embaixo, que é o escudo anti-distrações ou o bloqueio total. Eu vou escolher a parte de bloqueio total. Tem aqui a parte de tempo de tela para eu ver algumas informações de quanto que eu uso os apps, se eu quiser proteger os que eu mais uso, mas eu basicamente vou aqui continuar. Esse grupo está sendo criado com o nome de apps sensíveis. Eu vou colocar um limite diário de tempo de tela de 0 horas e 0 minutos. Vou concluir. E aí aqui ele vai ser bloqueado totalmente do meu celular. O que vai acontecer? Ele vai sumir esse aplicativo. Ele vai ficar como se fosse dentro de uma pasta segura, que é uma funcionalidade que existe no Android. E eu tenho ainda essa opção de zona permitida, onde eu posso fazer com que esse aplicativo apareça só se eu estiver, por exemplo, em casa. Você vai escolher lá no mapa a sua casa, essa é uma zona segura. Então lá ele deixa de ficar escondido e volta a aparecer. Cliquei para continuar. E aí eu posso vir aqui na página inicial, nesses apps sensíveis, e colocar aqui em ocultar. Agora, se eu voltar para a minha tela, aqui você vai ver que ocultou justamente os aplicativos que eu coloquei naquela pasta. Eles não vão conseguir ser encontrados aqui no meu celular. Além de não aparecer aqui, não aparece na biblioteca de apps. E se, por exemplo, eu digitar aqui BTG, não acha o aplicativo do BTG porque ele está oculto. Agora eu vou mostrar para vocês uma alternativa para dentro do Android. Aqui a gente tem umas pequenas diferenças entre um celular da Samsung e um celular Android nativo, mas, mais uma vez, essa opção ela está disponível nas 2 versões. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a minha página de configurações, eu vou ir aqui em segurança, né? Então segurança e privacidade, rolar lá para baixo e vou aqui em mais configurações de segurança. A gente vai criar aqui uma pasta segura. Para isso é só eu clicar aqui no botão pasta segura. Nesse caso a minha pasta segura já está criada aqui no meu celular. Como ela funciona? Você vai colocar, assim como no iPhone, os seus principais aplicativos aqui de banco. Inclusive você pode até colocar o seu app de autenticação, seu Authenticator aqui. Tá bom? Então, abrindo a pasta segura, você vai ter que definir aqui um PIN ou uma biometria que seja diferente daquela de desbloqueio do seu celular e aqui você adiciona os seus aplicativos que você julga ser importantes, tá? O que acontece? Os seus aplicativos eles não serão movidos para essa pasta no caso do Android aqui dentro da Samsung, eles são clonados. Então, esses aplicativos continuam existindo fora da pasta segura, esse é um ponto importante. Caso você queira que eles não fiquem aparecendo fora da pasta segura, é só você deletar os aplicativos lá, porque eles vão continuar aqui dentro da pasta segura. Para adicionar os seus aplicativos é muito fácil, você entra na pasta segura, desbloqueia ela e clica no íconezinho de mais, selecionando os aplicativos que você queira que esteja ali. No caso do Android nativo, a ideia é a mesma, mas você vai criar algo chamado de espaço privado. Então você faz um novo perfil e é como se fosse um segundo celular, onde você também tem que colocar um PIN diferente, né? Imagina aqui que você tem, né, um único celular, mas com 2 espaços diferenciados entre si. Nesse segundo espaço, aí sim você teria que instalar os aplicativos que você quer que fique nesse segundo espaço segregado com uma senha diferente. É muito parecido, mas no Android nativo a sua segurança é feita via software, enquanto em celulares da Samsung a criptografia da pasta segura é feita via hardware especial da Samsung chamado de Knox. E a 5ª camada reúne uma série de dicas importantes para você, porque muita gente simplesmente ignora os riscos aumentados de você dar mais permissões ao seu celular, de você não tomar algumas medidas preventivas como essas que eu vou te mostrar. Para começar, você vai lembrar do que eu falei no começo do vídeo do Pix Revolution, que era basicamente um vírus, né, que entrava no seu celular e mudava o destino do Pix e você acabava perdendo toda a grana daquela transação. Isso aconteceu com pessoas que instalaram aplicativos de fora da loja oficial. Então se você está no iPhone, você vai usar a App Store, se você está lá no Android, você vai usar a Play Store da Google Play. Basicamente, a orientação é que todas as vezes que você for baixar um aplicativo,
procura lá dentro, tá? Eu sei que pode parecer óbvio, mas tem muita gente que às vezes vai ver um link num outro site, em algum lugar, e pode baixar um aplicativo malicioso. Segunda dica aqui é você desconfiar ou até mesmo desabilitar caso algum aplicativo suspeito te peça acesso de acessibilidade, as permissões de acessibilidade no seu celular. Porque por meio das permissões de acessibilidade, que ajudam pessoas com algum tipo de dificuldade ou deficiência, quem tiver acesso a essas permissões pode mudar alguns elementos de segurança, fazendo com que seja mais fácil invadir o seu celular ou as suas senhas. E a terceira dica que eu te mostro aqui no meu celular, ela vai valer tanto para o iPhone quanto para o Android, que é esse aplicativo chamado Celular Seguro. Tá? Você vai ver aqui que tem o entrar.com.gov.br, porque esse é um aplicativo do governo. Uma das principais orientações para quem tem um celular roubado é que você bloqueie o celular pelo e-mail, que é um código único que vem quando você compra ele. Você pode procurar aqui nas configurações. Falei aqui, o Celular Seguro é um aplicativo que já tem tipo um consórcio, né? Uma parceria com vários bancos brasileiros e também já emite uma notificação para todos eles bloquearem acessos indevidos. Então, tanto para iOS quanto para Android, vale a pena você instalar e configurar o seu celular. Então você viu que tem muita configuração que dá para você fazer. Existem outras até que eu não mostrei nesse vídeo. Se você souber de outras dicas, comenta aqui embaixo para compartilhar com a galera. Mas o principal é, cada uma dessas camadas de segurança vai dando um pouquinho mais de proteção para você. Mais uma vez, você não precisa fazer todas elas. Se der para fazer todas, você vai ser o nóia da segurança, assim como eu, vai deixar seu celular blindado. Mas se você fizer pelo menos uma ou duas delas, você já ganha muito mais segurança em relação a não fazer nada. E lembre-se que seu celular está com você o dia inteiro, você vai andar com ele em todos os lugares, você pode perder, ser roubado, acontecer um monte de coisa e a gente não quer que seus fundos, né, suas criptomoedas, seu dinheiro seja subtraído daqui. Se você puder, use outro celular, outro dispositivo que fique em casa para aplicativos financeiros, resolve a maior parte dos problemas, mas se for inevitável ter o seu celular com os apps, siga essas 5 dicas, essas 5 camadas para aumentar a segurança. Se você gostou desse vídeo, um joinha é muito agradecido aqui embaixo, se inscreva no nosso canal para receber os próximos conteúdos como esse. Foi um prazer estar com você aqui e eu te vejo numa próxima.